Minhas caras, meus caros, se há quem ache que a confusão que está aí é pequena, ela pode ficar muito maior e tomar proporções verdadeiramente temerárias. Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes, no exercício da presidência do Supremo, determinou a abertura de um inquérito de ofício, ele pode fazê-lo, a lei o autoriza, para apurar se dados fiscais de 2 ministros da Corte foram ilegalmente quebrados por órgãos públicos e vazados. No caso, os ministros são ele próprio e o Dias Toffoli, e os órgãos que poderiam ter cometido a ilegalidade, tomara que não, são a Receita Federal, sob o comando de Robinson Barreirinhas, que é subordinada ao Ministério da Fazenda, cujo titular é o Fernando Haddad, e o COAF, o Conselho de Controle de Atividade Financeira, administrativamente ligado ao Banco Central, ainda que tenha autonomia de gestão, né? E quem chefia o delegado da Polícia Federal, Ricardo Saad. Bom, qual é o busilis? Vocês viram que veio ao público o contrato do escritório Barsi de Moraes, cuja titular é a mulher do ministro Alexandre de Moraes, com o Banco Master. O contrato em si não tem nada de sigiloso que precisasse do auxílio de algum órgão público, nada disso. Acontece que vazaram para a imprensa dados sobre o funcionamento financeiro do escritório. E esses dados, até onde se sabe, né, eles só são do conhecimento do COAF e da Receita. A mesma coisa aconteceu, ou algo semelhante aconteceu, com o ministro Dias Toffoli. Como nós vimos, se noticiou que a família dele teria um investimento num resort que estaria ligado a um fundo que, por sua vez, indiretamente estaria ligado a outro troço, ligado ao Banco Master. Esses dados também, né, só poderiam ser acessados pelo COAF. Bom, pode ter um outro caminho aí, né? E convém torcer para que isso não tenha acontecido. E atenção, isso que eu estou falando não diz respeito à imprensa, né? O que não se pode fazer, e por isso eu torço para que não tenha acontecido, é um órgão federal, ou 2 órgãos federais, quebrarem ilegalmente sigilo de ministros do Supremo. E aqui eu lembro uma máxima, né? Quem quebra 2 sigilos, quebra 11. 10, por enquanto, né? Isso é coisa de Estado policial, que felizmente não é o caso do Brasil. Por isso eu torço muito para que não tenha acontecido. Ou as consequências serão severas, graves, drásticas. Não consigo nem imaginar quais, né? As informações inicialmente foram publicadas pelo jornal eletrônico, jornal digital, Poder 360, né? E só para registrar, o Dias Toffoli inicialmente havia decidido que o material recolhido na segunda operação contra o Banco Master fosse lacrado e enviado ao Supremo, para depois, posterior consulta, claro, da Polícia Federal, da PGR, né, do Ministério Público. Mas, atendendo a uma solicitação da PF e do próprio Ministério Público, da PGR, ele decidiu que então fica com a Procuradoria-Geral da República, que afinal é a titular da ação penal. Lembrando que a decisão inicial do Toffoli não era ilegal, mas a PGR e a PF pediram que ele mudasse, e ele mudou. É isso aí.